Somos gratos a Deus pela vida dos nossos professores. E nós bem sabemos como eles marcaram nossas vidas. São as pessoas que mais marcam nossas vidas depois de nossos pais. Eu me lembro, por exemplo, de todos os nomes dos professores que eu tive desde os meus 4, 5 anos no Jardim da Infância, a Madre Beatriz, na escola católica em que eu estudei, até os meus últimos professores no meu mestrado em teologia, professor Longini, que foram professores que marcaram também minha vida, e eu posso destacar vários outros que fazem parte e compõem a memória que eu tenho deles. Mas há uma coisa que me chamava a atenção nos meus professores e nas minhas professoras. Era algo para a qual eu procurava dar um pouco mais de foco. Assim, por exemplo, quando eu leio um livro, não é exatamente a história do livro que me interessa, mas quando eu estou lendo o livro, eu presto atenção no estilo do autor, no tipo de palavras que ele usa, na maneira como ele se coloca e como ele se comunica. Eu me interesso pela estrutura do pensamento dele, eu me interesso como ele constrói e como ele edifica essa estrutura, porque quando eu leio, eu procuro ler não exatamente o que está nas linhas, mas muito especialmente o que está nas entrelinhas. De maneira que quando eu prestava atenção nas aulas dos meus professores, eu também procurava entender qual era a estrutura da aula, qual era o estilo do professor, de que maneira ele conduzia aquela aula e de que maneira ele expunha o seu assunto, de maneira que isso, para depois a minha vida como professor no seminário durante 16 anos, fizesse com que muito do que eu fiz como professor dos meus alunos, eu fiz por causa daquilo que eu observei na vida e na maneira de trabalhar dos meus professores. Então, por exemplo, eu percebia que um bom professor, em primeiro lugar, tinha conteúdo. Um professor que entra dentro da sala de aula, que assume uma cátedra, que se dirige aos alunos, mas que não joga a conversa fora porque ele tem conteúdo. Ele sabe de onde ele está saindo e o ponto onde ele quer chegar. Ele não tem só a quem dizer, ele tem o que dizer. E é fundamental que um professor tenha conteúdo para a sua aula. E isso me impressionava muito, como professores que marcaram minha vida tinham conteúdo não só de teoria, mas conteúdo de prática e de experiência. Uma outra coisa que eu percebia na vida dos meus professores e na maneira como eles exerciam a sua tarefa era a sua didática, era a sua metodologia, era a maneira como eles se comunicavam. Porque não basta ter apenas o que dizer, é preciso saber dizer, para que fique compreendido o que se quer dizer. Porque muitas vezes uma pessoa sabe o que dizer, mas não sabe como dizer. Então não adianta ela saber o que dizer, porque quem está ouvindo não vai entender o que ela está querendo dizer. Tem muita gente que sabe muito, mas não serve para ser professor. Porque não adianta saber muito, tem que saber expor, tem que saber se comunicar. E vocês sabem, a questão da comunicação, ela é extremamente importante. É preciso saber se comunicar, senão a coisa não dá certo. Eu me lembro, numa das igrejas em que eu pastoreei, havia um zelador na igreja que se chamava Seu Marcolino, ele já não vive mais. Mas ele era uma pessoa muito boa, muito prestativa, mas tinha um problema. Era meio surdo. E uma vez eu liguei para a igreja porque eu havia me lembrado que tinha esquecido de deixar esquematizado ali a preparação do pão e do vinho para a celebração da ceia. E liguei para a casa dele, porque ele morava na igreja. E o telefone tocou, ele atendeu. E eu disse: Marcolino, é o pastor Novaes. Ele disse: espere aí que eu vou ver se ele está. E me deixou pendurado no telefone. Aí eu falei: o que é isso, gente? Aí demorou. Daqui a pouco ele voltou. E disse: olha, ele não está aqui. Eu disse: eu imagino que não esteja. Sou eu, Marcolino, eu que estou falando com você. Eu preciso
Eu que sou o pastor Novaes, preciso que você veja a questão do pão e do vinho para a ceia. Ele disse, é para dizer para o pastor Novaes para ver pão e vinho para a ceia. Tá bem, deixa comigo. E desligou na minha cara. Aí eu liguei de novo. Ele atendeu. Eu disse, Marcolino, por favor, preste atenção. Não desliga. Presta atenção. Quem está falando aqui é o pastor Carlos Novaes. Ele fala, pastor, olha só, ligou uma pessoa para cá, dizendo para o senhor preparar o pão e o vinho para a ceia. Eu falei, eu sei disso, Marcolino. É exatamente isso que eu preciso que você diga. Se o senhor sabe, então não preciso falar mais. E desligou de novo. Então, aí eu virei para a Jussara e disse, você não imagina o que acabou de acontecer agora aqui. Você não vai acreditar. É preciso não só ter o que dizer, é preciso saber como dizer. Então, professores que sabiam se comunicar, marcaram muito, especialmente marcaram minha vida. A terceira coisa que eu via nos professores que passaram por minha vida era o amor pelo que eles faziam. Eu sentia e percebia que eles não estavam ali só por estar. Eles amavam estar ali. Eles amavam ensinar. Eles amavam transmitir conhecimento. Eles amavam o que faziam. E vocês não sabem que poder existe sobre a vida de um aluno quando o aluno sabe que o seu professor ama o que faz. Quando o aluno percebe que o seu professor faz por amor, por vocação. Essa noite, eu quero falar sobre um mestre. Um mestre mesmo, no sentido da palavra, porque, como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra grega para mestre é a palavra didáscalos. E é exatamente essa palavra didáscalos, ou mestre, que é usada para se referir a Jesus Cristo. Em vários textos do Novo Testamento, os discípulos o chamam de rodidáscalos, o mestre, o professor. E repassando essas experiências que eu tive com meus professores, eu começo a entender por que é que Jesus era chamado de o mestre, de rodidáscalos. Primeiro porque ele tinha conteúdo. Os seus discípulos, aqueles que seguiam o didáscalos, palavra grega de onde vem em português, por exemplo, a palavra didática. Aqueles que seguiam o didáscalos, o mestre, viam que ele tinha conteúdo, tinha o que ensinar. Aprendiam com ele. Outra coisa, ele sabia como fazer isso. Os evangelhos estão recheados de narrativas em que Jesus Cristo usa, por exemplo, a didática da parábola, que é a história curta, que tem a ver com a vida das pessoas, e que depois, no final da história, há uma aplicação, um sentido, um significado. E o evangelho diz que Jesus usava constantemente o recurso das parábolas na sua didática peculiar de ensinar. Ele tinha conteúdo, ele sabia como dizer, e muito especialmente em Jesus também seus discípulos viram amor pelo que ele fazia. Os discípulos logo entenderam como eram amados por Jesus. Os discípulos logo entenderam o que era ser amado por alguém que tinha o que dizer e que sabia como dizer. E foi porque eles viram naquele homem alguém que amava estar com eles, alguém que amava ensiná-los, alguém que amava com o poder de transformar a vida deles como Jesus transformou. Então não é à toa que a gente começa a percorrer as páginas do Evangelho e começa a entender por que é que Jesus era chamado de rodidáscalos, o mestre, o professor, aquele que ensina.
Bem, essa palavra didáscalos, mestre, ela aparece em 3 textos muito especiais do Evangelho de Lucas. É a palavra que vai salpicando a narrativa do Evangelho de Lucas, e em alguns momentos especiais nós a encontramos em situações distintas, em circunstâncias muito peculiares, e é justamente na maneira como Jesus é chamado de mestre nesses textos que nós descobrimos algumas lições preciosíssimas para a nossa vida. A primeira vez em que aparece o termo mestre, referindo-se a Jesus Cristo, é no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, no versículo 24, quando os discípulos estavam num barco e começou uma grande tempestade, e os ventos sopravam, e as ondas jogavam o barco de um lado para o outro. E o versículo 24 do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, diz assim: os discípulos foram acordá-lo clamando, didáscalos, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu os ventos e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Esse é um dos primeiros momentos em que Jesus Cristo é chamado de mestre. Vejam, Jesus está sendo chamado de mestre no momento em que ele acalmou os ventos e as ondas de uma tempestade. Quando nós vemos esse texto e vemos o que ele acontece, nós começamos a entender algumas coisas. E a primeira coisa que entendemos é que tempestades fazem parte da vida, não é esse o problema. O problema não é exatamente se passamos por tempestades, ou se atravessamos ondas tumultuadas, ou se confrontamos ventos que nos assustam. Não é esse o problema. A grande questão desse texto, quando Jesus foi acordado pelos discípulos, com eles dizendo mestre, é que no meio da tempestade, enfrentando aquelas ondas e enfrentando aqueles ventos, Jesus estava no barco com eles. Não é a questão se nossa vida merece ou não merece passar por momentos difíceis, porque nós temos essa tendência de querermos julgar os sofrimentos da vida, as adversidades da vida e as tribulações da vida pelo prisma do merecimento ou do não merecimento, do mérito ou do não mérito. Na nossa cabeça, nós sempre vamos julgar em certas situações pessoas que a gente vai achar que não mereciam passar pelo que estão passando, mas passam, ou pessoas que nós acharíamos que mereciam até sofrer, mas não sofrem. E a gente, quando faz esse tipo de avaliação, logo começa a entender que a questão do sofrimento, das adversidades, das dores na vida, dos problemas da vida, não é uma questão de merecimento ou não merecimento, de mérito ou não mérito. As questões difíceis da vida simplesmente existem. Lutas, adversidades, provações, problemas, tempestades, ondas, ventos, borrascas fazem parte da vida. A questão não é essa. A questão é se Jesus está no barco conosco. Se Jesus está comandando o nosso barco. Naquele momento, durante aquela tempestade, quando eles estavam apavorados com o que estava acontecendo, eles acordam Jesus, mestre, o mestre se levanta, diz o texto. Repreende os ventos e as ondas, e tudo fica tranquilo. Problemas, sofrimentos, inquietações, decepções, medo, perseguições, vicissitudes na vida nós enfrentamos, fazem parte da vida.
O que importa é que tenhamos Jesus, o Mestre, no nosso barco, porque quando Jesus está no barco conosco, nós enfrentamos qualquer tempestade que venha. Quando Jesus está no barco conosco, não é qualquer vento que nos assusta. Quando Jesus está no barco conosco, nós atravessamos as ondas. Porque Ele se levanta. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor que fez os céus e a terra está conosco. O segundo texto em que a palavra mestre aparece, em que Jesus é chamado de mestre, está um pouco mais adiante no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 13, quando Jesus é procurado por 10 leprosos. E esses 10 leprosos vão a Jesus, e diz o texto que eles iam gritando em alta voz: Jesus, didáscalos, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E o texto continua e mostra de que maneira Jesus cura aqueles leprosos, e de que maneira eles voltam para as suas casas curados. Mas não é exatamente a questão da lepra aqui. Não é isso mais importante. Sabe o que é mais importante nesse texto? Era a condição do leproso. Uma pessoa leprosa, ela era afastada do convívio social. Ela não podia conviver com pessoas, para não contagiar pessoas. Então ele ficava isolado. Aqueles leprosos ficaram felizes, sim, porque ficaram curados, mas não exatamente por causa da cura em si, mas por causa do resultado da cura. Eles podiam voltar para as suas famílias, eles podiam voltar para as suas esposas, eles podiam voltar para os seus filhos, eles podiam voltar para os seus vizinhos, eles podiam voltar para os seus amigos, eles podiam ter convívio social sadio, vida social sadia, porque tinham sido curados por Jesus. O mais importante nesse texto é quando nós olhamos para nós e descobrimos que nós somos também leprosos, no sentido de que não conseguimos muitas vezes ter relacionamentos saudáveis. Nossos convívios não são bons. Nós não conseguimos nos encaixar às pessoas. São convívios conjugais que se estragam. São relacionamentos de pais e filhos que se deterioram. É a nossa incapacidade de nos relacionarmos com pessoas de forma produtiva, de forma que nós não sintamos que estão nos explorando, e de forma que sintamos que nós estamos sendo importantes para alguém. O convívio das pessoas é um desafio, porque nós sabemos que nem todos os nossos convívios são perfeitos e não conseguimos ter convívios perfeitos. Então, de certa forma, nós sofremos desse tipo de lepra que nos impede de conviver bem. Quantas pessoas gostariam de ter paz na sua família? Quantas pessoas gostariam de ter um convívio familiar que fosse harmônico, que fosse minimamente respeitoso? Quantas pessoas gostariam de ter amigos de verdade? Quantas pessoas gostariam de experimentar um convívio que fosse algo produtivo, bom, gostoso? E de repente nós começamos nos sentindo incapazes de ter isso, frustrados por não viver isso. E aí o mestre vem, muda a nossa vida e começa a fazer com que sejamos capazes de ter relacionamentos bons, relacionamentos maduros, relacionamentos que abençoem as pessoas,
relacionamentos que sejam proveitosos, relacionamentos que sejam confortantes, relacionamentos que sejam recompensadores. O mais importante nessa cura de Jesus não foi os leprosos terem ficado livres da lepra, foi que aqueles homens puderam voltar a conviver, puderam se relacionar bem, puderam ser pessoas sociáveis, como nós queremos ter convívios bons e como nós precisamos ser sociáveis. Pois o Mestre faz isso conosco. O Mestre nos ensina a convivermos bem. O terceiro texto em que a palavra mestre aparece está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículo 18, quando um jovem vai procurar Jesus e diz, era um homem importante que pergunta a Jesus assim: bom mestre, bom didáscalos, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vejam, Jesus era um mestre que acalmava tempestades. E Jesus era um mestre que resgatava pessoas para o convívio. E aqui nós temos Jesus como um mestre que dá sentido e propósito às vidas. Aquele homem queria falar de vida, como ter sentido na vida, como sentir o gosto da eternidade na vida, como saber que essa vida aqui pode fazer sentido, como entender que nós não estamos aqui só de passagem, sem nenhum significado, como se fôssemos uma folha sendo arrastada pelo vento. O que aquele homem buscava em Jesus era resolver uma angústia que incomoda a nós todos quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro no final do dia e estamos sozinhos, só nós e nós. E aí perguntamos, o que é que está valendo a minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem tudo isso que eu estou vivendo? Todos nós, sem exceção, já perguntamos alguma vez qual é o sentido de tudo isso. Não é possível que a vida seja apenas trabalhar para comer e comer para trabalhar. Não é possível que a vida seja essa coisa mecânica de todo dia. Não é possível que a vida seja essa rotina de todo dia. Tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa aí. E essa angústia foi tomando o coração daquele homem. E quando ele ouviu que Jesus, o mestre, o didáscalos, estava passando, ele vai a ele e diz, vamos falar de vida. Ele era um homem rico, ele era um homem importante. Vejam, ele era um homem rico, ele era um homem importante e queria falar de vida. Não se sentia vivendo. Não se sentia vivo. Não sentia sentido na sua vida. E não via significado no seu viver. Mestre, vamos falar de vida. Pois ele foi a pessoa certa. Porque se alguém que sabe falar de vida, é esse mestre que veio dar a sua vida por nós. Nós temos em Jesus essa fonte da vida. Por isso ele disse aos seus discípulos, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida completa. E tenham vida plena. Não só uma vida orgânica, não só uma vida biológica, mas vida eterna, no sentido de que vale para a eternidade toda, salta daqui para um sentido maior, para uma transcendência maior, para um significado maior do que aquilo que podemos ver. Nós, seres humanos, temos essa necessidade extrema de descobrir que a nossa vida vale de fato alguma coisa. E é fazer com que a nossa vida valha alguma coisa que Jesus Cristo veio fazer. Porque nós somos, na verdade, como aquele violino que estava sendo leiloado.
um violino sendo leiloado. E aí, o leiloeiro ia perguntando: quem dá tantos dólares? Quem dá tantos dólares? Quem dá tantos dólares? E as ofertas baixas, as ofertas medíocres, até que alguém de auditório foi lá na frente e espera. Deixa eu dizer uma coisa sobre esse violino. Aí ele pegou o violino e com a vara foi tocando o violino e tirando do violino uma música que foi encantando todo mundo. E todo mundo quieto, ouvindo aquilo. Então ele terminou de tocar, botou o violino de lado. Aí o leiloeiro começou. Quem dá primeiro lance? Aí logo uma pessoa levantou, deu um lance alto, outro levantou, deu um lance mais alto ainda, outro levantou, deu um lance mais alto ainda. Entende o que aconteceu? Ninguém vê um violino e entende exatamente o que ele faz. Até que um mestre vai ali, toca o violino, mostra o que aquele instrumento é capaz de fazer, e o instrumento começa a valer, porque passou pelas mãos do mestre. Porque o mestre mostrou o que aquele violino faz. Deixa eu dizer uma coisa a você. A gente só passa a valer alguma coisa mesmo depois que passa pelas mãos de Cristo. Porque quando nós estamos nas mãos de Cristo, Ele começa a mostrar o que a nossa vida vale. Ele começa a mostrar o que valemos. Ele toca através de nós. Ele encanta as pessoas através de nós. Ele abençoa as pessoas através de nós. E vai mostrando o valor que a nossa vida tem. Era disso que aquele homem queria falar. E é disso que o Evangelho está falando hoje. Nós temos um mestre. Nós temos um mestre que pode estar conosco no nosso barco e tem poder para acalmar tempestades. Nós temos um mestre que nos cura, que nos resgata e faz com que nós tenhamos relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoadores. Nós temos um mestre que fala sobre vida, porque ele veio dar a sua própria vida por nós. E se queremos ter sentido e propósito na vida, é nas mãos desse mestre que nós devemos estar. Porque quando uma vida está nas mãos do mestre, o mestre mostra o que essa vida vale, a minha e a sua. Curva a sua cabeça, por favor, que eu quero orar com você agora. O Senhor Jesus é o mestre, nesse dia dos mestres, nessa comemoração dos mestres. Eu quero falar desse Senhor que é o mestre. E quero apresentar a você esse Senhor que é o mestre. E quero chamar você para que você entregue a sua vida a esse mestre, que pode mudar a nossa vida, que transforma a nossa vida. Ele é o mestre que acalma tempestades, ele é o mestre que fala de vida, ele é o mestre que cura, ele é o mestre que resgata, ele é o mestre que restaura, ele é o mestre que pode hoje resgatar vidas, restaurar vidas. Ele pode se tornar o seu mestre. Ele essa noite quer ser seu mestre, quer revelar o amor dele a você, a graça dele, a sua misericórdia. Ele quer abençoar a sua vida. Essa noite eu quero convidar você a experimentar a graça e o amor desse mestre. E quero orar por você. Se nessa noite, aqui nesse lugar, você gostaria de ter a sua vida tocada pelo mestre, conduzida pelo mestre, abençoada pelo mestre, dirigida pelo mestre, ensinada pelo mestre, resguardada pelo mestre, o mestre que vai adiante, o mestre que nos leva pela mão,
o mestre que ilumina nossos caminhos, o mestre que dá sentido à vida, esse Senhor Jesus, que é o personagem central dos evangelhos e que foi enviado ao mundo para revelar o amor de Deus e se tornar o nosso Salvador, o nosso Redentor. É desse mestre que eu estou falando. Se nessa noite você quer abrir o seu coração e entregar a sua vida para esse mestre, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, levante a sua mão. Com esse gesto você estará dizendo: sim, eu quero isso. Eu quero esse mestre na minha vida. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você. Isso. Mais alguém essa noite está dizendo: sim, eu quero esse mestre comigo. Deus abençoe você. Graças a Deus. Vamos ficar todos em pé. Nós vamos cantar esse cântico que está na nossa ordem de culto. Enquanto cantamos, eu